Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, já tá seguindo a gente no Instagram? Se não está, siga. Já se inscreveu no canal do YouTube? Então não deixa para depois, que é para não perder aí as nossas dicas, as fundamentações, tá? E dar aquele incentivo para que a gente consiga seguir aí crescendo como comunidade adepta aí do direito administrativo. Bom, a dica da semana é dentro do tema contratos administrativos. É a dica 12. Ela é uma continuação da contagem dos prazos que nós começamos lá na dica 11. Então, se você chegou aqui agora, volta lá na dica 11 e assiste que vocês vão compreender que o assunto é complexo. Bom, publicação como condição de eficácia, ponto 1. Tópico 2, duração de contrato versus o crédito orçamentário. Você sabe contar o prazo de vigência contratual? Vamos lá? Bom, esse tema ele é oriundo, tá? Do fato da gente ter a seguinte questão: publicação do extrato, do termo de contrato e de seus aditivos como condição de eficácia. Guarda esse termo, condição de eficácia. Dependendo da interpretação jurídica a ser empregada na sua instituição, isso vai mudar, isso pode mudar tudo que a gente aprendeu lá na aula 11 sobre a forma de contar a vigência do seu contrato. Lembrando que os órgãos de controle precisam ter a mesma visão. Se cada um que trabalhar no processo entrar com uma interpretação, em algum momento vão compreender que o seu contrato perdeu a vigência, tá? E o nosso segundo tópico, ele é provocado pelo artigo 57 da Lei 866. Ele é uma dúvida antiga que havia sido pacificada doutrinariamente, tá? E eu vou trazer aqui para vocês que nós temos ainda muitas dúvidas antigas que persistem até hoje e depois eu vou atualizar, contar como que isso ficou na nova Lei de Licitações. Todo o nosso conteúdo, gente, ele é atualizado, tá? Tudo que eu trago para os senhores, eu trago na Lei 866 e na nova lei. Por quê? Ainda tem muita gente trabalhando na lei que ainda está em vigor e a nova lei se aproxima aí a cada minuto, a partir de abril do ano que vem, tá? Então, todo o conteúdo que eu apresento para os senhores, ele é atualizadíssimo. Bom, lá no artigo 57 da Lei 866, ele diz que a duração dos contratos regidos por essa lei, ela fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Aí eu pergunto, como ficam os contratos que passam de um exercício financeiro para o outro? Tá? Bom, de início, nós vamos começar no parágrafo único do artigo 61 da Lei 866. Lá está escrito assim: a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditivos na imprensa oficial é condição indispensável para a sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte, para que ocorra no prazo de 20 dias corridos, porque a lei não diz que são úteis, daquela data. Então, o que nós vamos guardar aqui? Condição indispensável para a eficácia. A Lei 866 exige que seja publicado na imprensa oficial e que da assinatura até essa publicação deve ocorrer, no máximo, 20 dias corridos, tá? Esses são os parâmetros de legalidade que nós vamos trabalhar. Na nova lei, que está embaixo, artigo 91, artigo 94, continua prevendo a publicação do instrumento de contrato e seus aditivos como condição indispensável para a eficácia do contrato dos aditivos. Está lá no caput do artigo 94. Só que agora, essa publicação ela não precisa mais ser na imprensa oficial. Ela tem que ocorrer no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Mas continua ali aquele termo condição indispensável para a eficácia. E é em cima disso que nós vamos tratar, tá?
Bom, e o artigo 91 ainda coloca ali que tem que estar disponível no site eletrônico. Não adianta só você colocar ali o termo e não disponibilizar o instrumento, tá? A lei nova, a lei 14.133, ela é mais rigorosa quanto à transparência dos atos e a efetiva publicidade no sentido de os atos estarem disponíveis para consulta. Tá? Aí, o artigo 94, os senhores vão ver ali, ele vai trazer os prazos. 20 dias úteis para a publicação de licitação, 10 dias úteis para a contratação direta. Contratos em caso de urgência, a ele dá um tratamento diferenciado ali de você assinar e publicar depois. Eu pergunto aos senhores, o que significa condição indispensável para a sua eficácia? Bom, primeira corrente, a falta de publicação impede os seus efeitos, ou seja, enquanto não publicar o contrato, a vigência do contrato está off, está desativada, não começa a contar, não produz efeitos, tá? Essa primeira corrente, ela é majoritária, ela tem bastante apelo, ela tem autores importantes, tá? E essa é a que prevalece, tá? Então, vamos ver aqui os pontos. A falta de publicação, ela é uma condição de validade, ela é um requisito legal, a publicação. Então, ela traz um vício, mas não invalida o contrato, tá? Todas as correntes, eu vou apresentar duas correntes. Todas as correntes entendem que a questão da publicação é uma mera formalidade. Então, nós estamos diante de uma nulidade relativa, uma nulidade que é convalidável, ela pode ser corrigida, tá? Seguindo aí, nós podemos citar Marçal, Justin Filho, Joel de Menezes, Nebu, tá? Eles todos aí, vários outros entes, se vocês procurarem, estão também dentro dessa corrente, tá? O prazo contratual são contados da data da publicação e não da data da assinatura do termo de contrato. Não existiria vigência antes da publicação, tá? Para que o seu prazo comece a contar da data estipulada no contrato, você tem que ser muito organizado e fazer essa publicação na imprensa oficial, jogando a data lá para frente, tá? Então, você pode assinar hoje e marcar o início da vigência para daqui a um mês, por exemplo. Ele será válido, mas não vigente. Então, você está trabalhando com antecedência. Essa corrente considera regular se você publicar no prazo aí de 20 dias corridos o contrato. Já os aditivos, eu vou falar ali na frente, que não vamos ter esse tempo todo, só se você trabalhar novamente com mais de 20 dias de antecedência, tá? A publicação aqui é condição de vigência, é condição de eficácia, de validade, é condição indispensável para produzir efeitos, tá? Então, você não pode deixar essas datas de publicações soltas. Bom, a segunda corrente, ela entende o seguinte: falta de publicação não retarda o início da vigência. A falta de publicação por si só não invalida o contrato, tá? Igual a primeira corrente, tá? É uma falha que precisa ser corrigida. A falta de publicação por si só não impede a produção de efeitos do contrato, não é uma condição de eficácia, tá? Ela é diferente de eficácia. Os prazos contratuais, eles aqui nessa corrente são contados, portanto, sempre da assinatura do termo de contrato e não da data da publicação. Existe vigência antes da publicação. Para esta corrente, foi feito todo um processo, uma licitação, uma disputa, assinou, empenhou, as partes estão cientes, então ela considera que todos esses procedimentos têm mais peso do que a simples publicação. Então, eu trago aqui o seguinte: para essa corrente, os aditivos, igualmente a outra, também têm que ser assinados e publicados antes do fim da vigência do contrato original, tá? Para que eles possam produzir efeitos no dia seguinte sem interrupção. Mas, se a sua publicação comer barriga, tá? Ficar aí nos 20 dias ou depois dos 20 dias, também se entende que é uma mera formalidade, uma nulidade relativa,
e que essa publicação é um ato administrativo convalidável que você vai solucionar com uma correção na sua publicação ou uma nova publicação, tá? Se você fizer isso, por exemplo, fora do prazo. Dentro daí, como autores, eu posso citar Lucas Rocha Furtado e também há entendimento aí da Advocacia Geral da União. Você pode assinar hoje e marcar o início da vigência para daqui a um mês. Está trabalhando com antecedência, como na outra corrente. E você considera regular se você publicar dentro daquele prazo de 20 dias corridos da 866, nos 20 dias úteis ou 10 dias da nova legislação. Tá? Então, assinou o contrato, tá valendo. Tá com a vigência on. Tá? Pode produzir efeitos para essa corrente. Aqui o termo condição de eficácia, ele não é igualado à vigência, tá? Mas há uma questão meramente de validade que você consegue consertar. Bom, resultado prático da corrente 1. Para a corrente 2, tudo que a gente aprendeu na dica 11 sobre contagem do prazo do contrato permanece. Nós fizemos as contagens pelas 3 correntes a partir da data da assinatura, que no exemplo lá era 1º de abril de 2022. Então, vamos continuar aqui com o contrato assinado no dia 1º de abril de 2022. Vamos imaginar que ele tenha começado a executar no dia 11 de abril, mas a publicação só saiu no dia 18 de abril. Então, para os adeptos da primeira corrente, ou seja, a condição de eficácia é igual à vigência, permite a produção de efeitos, enquanto não publicar não tem produção de efeitos, esse início no dia 11 de abril já está errado. Porque ele começou antes de estar vigente, tá? Só pode começar no dia 18 de abril, que é quando sai a publicação, ou uma data posterior a essa. Tá? Então, por consequência, o início da contagem, que antes foi feito no dia 1º de abril, ele vai ser julgado para o dia 18 de abril, que é o dia da data da publicação. Então, a primeira corrente que nós apresentamos é aquela corrente, tá, que conta o ano de data em data, e essa data final ela repete na prorrogação de mais 12 meses ou um ano. Né? Então, sai do dia 1º de abril, ele foi assinado dia 1º de abril, como publicou no dia 18, isso tudo vai para o dia 18. E aí nós vamos ter aí 18 de abril de 22 a 18 de abril de 23, 18 de abril de 23 a abril de 24, de 18 de abril de 24 a 18 de abril de 25, de 25 a 18 de abril de 2026, 18 de abril de 2026 até 18 de abril de 2027. A contagem inclui um dia a mais de vigência, porque ela pega os 365 dias das 12 parcelas do cronograma físico-financeiro e inclui esse dia aí de igual data lá previsto. Então, você tem que tomar cuidado para não estourar 60 meses, não estourar 5 anos aí na nova lei ou prazo decenal. A segunda corrente, ela vai considerar esse último dia incluído dentro da vigência. E aí, ela joga a renovação para a próxima data. Então, nós fizemos isso com a data de 1º de abril. Agora, tudo vai ser feito com a data de 18 de abril. Então, você vai de 18 de abril de 22 a 18 de abril de 23, renovação 19 de abril de 23 a 19 de abril de 24, 20 de abril de 24 a 20 de abril de 25, 21 de abril de 25 a 21 de abril de 26 e, finalmente, 22 de abril de 26 a 22 de abril de 27, gerando a inclusão de 5 dias a mais, tá? Por causa desse, a cada renovação vai jogando uma data a mais, vai empurrando a vigência do contrato para frente. Isso a gente tem que atentar naquele limite máximo aí de prorrogação de contrato. E, por fim, a terceira corrente, que não acrescenta nenhum dia e iguala o prazo de vigência às 12 parcelas do seu cronograma físico-financeiro. É como se fizesse um cronograma de execução, tá? E acerta a vigência de acordo com esse cronograma das 12 parcelas, que foi a reserva orçamentária que você fez. Isso também vai mudar, que lá nós calculamos o dia 1º de abril, que foi a assinatura, mas como publicou no dia 18 de abril, isso aqui também vai ter que ser jogado para o dia 18 de abril. Então, você vai de 18 de abril de 22 a 17 de abril de 23. E assim por diante. Tá ok? Foi? Vamos lá.
E para publicar os termos aditivos? A primeira corrente, ela entende que condição de eficácia é vigência. A primeira condição para fazer uma prorrogação de contrato é que o contrato esteja vigente. Não se prorroga o que está vencido. Esse é o certo. Qualquer coisa que vocês encontrarem diferente disso aí, está errado. Pode estar fazendo, mas não está correto. Você, para prorrogar, tem que estar vigente. Se já venceu, não é mais capaz de produzir efeito. Então, você não pode alterar uma coisa que não existe mais. Segunda condição, o aditivo tem que ser assinado na vigência do contrato. Então, se o seu contrato, dependendo da linha que você segue, o seu contrato vai acabar em dias distintos. Ele pode acabar no dia 18 de abril, ele pode acabar na segunda linha no dia 19 de abril, por exemplo, se for a segunda prorrogação. E na terceira corrente, ele vai acabar no dia 17 de abril, tá? Então, a assinatura tem que acontecer até esse último dia. É importante que isso fique muito claro no seu contrato, claro entre as partes. E todos que fazem parte dele, o financeiro, o jurídico, o controle interno, deixar isso escrito ali dentro, até para que o Tribunal de Contas compreenda a forma que a sua instituição faz a contagem. Tá? Então, ele tem que ser assinado dentro da vigência. E a terceira condição para a primeira corrente é que a publicação tem que ocorrer para iniciar os efeitos do termo aditivo. Então, você não pode assinar o termo aditivo nesse último dia de vigência e levar 20 dias para publicar esse termo aditivo. Você deixou para cima da hora para fazer esse ato. Esses 20 dias que você tem é se você trabalhar com antecedência, porque se você deixar para publicar já, 2 dias depois, o seu contrato já não está mais em vigor, porque conta da data da publicação. Tá? E aí, você precisa publicar, você assinou o aditivo, mas não deu capacidade para o seu termo aditivo produzir efeitos, o seu termo aditivo não está vigente, e aí você, no termo aditivo, você acaba ficando sem aquele prazo de 20 dias para publicar, que está lá previsto na legislação, por causa dessa interpretação. Tá ok? Se você tiver trabalhado muito antecipadamente, você vai ter. Mas senão você vai perder a vigência e você vai começar a deixar o seu financeiro aí doido. Todo mundo na dúvida se está em vigor, se não está e como que isso vai ser encarado pelos órgãos de controle até interno mesmo. A corrente 2, ela já é muito mais tranquila. Porque se a condição de eficácia que a lei fala não mexe com a vigência, o seu contrato já produz efeitos. Então, o seu contrato, para assinar o aditivo nessa corrente, ele tem que estar vigente. Você tem que assinar o aditivo dentro do prazo de vigência, mas a publicação ela não gera perda da vigência. Então, você pode até publicar aí dentro desses 20 dias aí previsto. Só que isso vai descontinuar a linha de lançamento lá do setor financeiro. Então, o que muitas pessoas fazem quando perde esse prazo? Elas usam do recurso de colocar omitido no diário oficial do dia tal, para deixar tudo alinhadinho no contrato, tá? Esses 20 dias não afetam, se esse for o entendimento do seu órgão, isso pode ser utilizado. Agora, o que eu vou trazer para vocês? Essa escolha, ela tem que ser feita institucionalmente. Se você é servidor e trabalha dentro do estado do Rio de Janeiro, essa escolha não cabe a você. Essa escolha já foi feita e padronizada pela Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão administrativo que tem a competência para fixar entendimento institucional, tá? E lá na minuta padrão de contrato de prestação de serviço, lá na cláusula do prazo, a PGE aderiu à primeira corrente. Então, vamos ler aqui. O prazo de vigência do contrato será de tantos meses, contados a partir da data tal, desde que essa data seja posterior à publicação do extrato na imprensa oficial, no Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.
Ou seja, para a PGE, a data de publicação é o início da vigência, se for após a data convencionada. Essa data convencionada só vai iniciar o contrato se você trabalhar de forma antecipada e publicar o contrato primeiro no Diário Oficial e programar essa data para frente. Como no exemplo que eu falei, programar para daqui a um mês, por exemplo, tá? Então, meus queridos, verifiquem, eu já estou vendo a cara dos servidores do Estado, né? Essa cara aí, a pessoa começa a olhar para o céu e pedir em oração para que tudo esteja correto, não vai ter que consertar tudo, acertar publicação, botar o omitido do Diário Oficial, fazer contagem, o servidor já começa a ficar preocupado. Você tem que verificar a data da assinatura, a data de publicação do contrato, de todos os aditivos dos seus contratos contínuos. Se não tiver legal, já prepara um processo novo para não errar mais daqui para frente. Pelo menos isso, tá? Vamos em frente. A minuta de contrato de serviço da AGU, se você trabalha na União, se você trabalha num município que costuma seguir e adotar os modelos da União, tá? Ela não adentra nessa questão da publicação e como condição de eficácia, tá? Essa aí é a cláusula da minuta. Ela só consta lá que deve contar de data em data o prazo de vigência, não adentra nisso, mas tem um espaço ali para você colocar a data de início e de término. Então, dependendo da corrente que o órgão vai adotar, a condição de publicação na imprensa oficial ou agora na nova lei do Portal Nacional de Compras e Contratações vai impactar aí na contagem do seu prazo. Alinhava isso aí com a sua assessoria jurídica, principalmente. Se não tiver nada escrito, faça uma consulta, que aí todo mundo vai seguir aquela corrente que foi escolhida para a instituição, tá? Isso ajuda na defesa. Se cada um faz uma coisa, casuisticamente, fica difícil uma defesa no Tribunal de Contas. Mas se você provoca o seu órgão jurídico, gera um posicionamento, um parecer, todo mundo passa a agir daquilo ali. Quando for questionado em relação à vigência, a justificativa vai ser que foi a linha de interpretação padronizada na sua entidade. Bom, o último tópico aqui para a gente encerrar a nossa dica. A segunda dúvida antiga que existe aí é o que está previsto no artigo 57, sobre duração de contrato e vigência de crédito orçamentário, tá? O caput do 57 diz assim: a duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. E aí, ali embaixo vem as exceções. Qual é a dúvida? Vigência dos respectivos créditos orçamentários é igual ao exercício financeiro. E o exercício financeiro, pelo artigo 34 da Lei Federal 4.320, ele coincide com o ano civil, ou seja, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu pergunto, e os contratos de 12 meses iniciados, por exemplo, em maio, no meio do ano? Ele vai até maio do ano seguinte, ultrapassa o exercício financeiro. Pode? Essa era uma dúvida antiga, se podia ou se não podia. Tinha gente que achava que se começasse em maio, que ele tinha que ir de maio até 31 de dezembro. E em 31 de dezembro você poderia fazer uma prorrogação. O problema é que você esbarrava no outro artigo que dizia que a prorrogação tinha que ser por períodos iguais e sucessivos. E aí você teria que ficar prorrogando, né? Desse pedacinho pequeno aí de 6, 7 meses, dependendo do quando você assinasse o contrato, em vez de fazer isso de 12 em 12 meses. Isso foi uma discussão muito grande. Mas foi pacificado pela doutrina da seguinte forma. Bom, eu vou trazer aqui a referência da AGU, porque serve para a União, para os estados, para os municípios, mas os senhores vão achar outros autores se forem pesquisar. A vigência do contrato de serviço contínuo não está adstrita ao exercício financeiro. Então, o crédito orçamentário, ele é diferente de dizer que está preso no exercício financeiro, tá? E aí isso ainda deixou dúvida. Depois, em 2011, a AGU fez outra orientação mais explicadinha. A vigência dos contratos, regido pelo artigo 57, caput da Lei 866, de 93, pode ultrapassar o exercício financeiro, deixou bem claro. Em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes ao exercício financeiro sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo assim sua inscrição em restos a pagar.
Ou seja, o crédito orçamentário é a anualidade da despesa. Então, a sua despesa que estiver prevista naquele exercício, ela tem que ser empenhada, liquidada e paga, considerando aquele exercício. Quando ela ultrapassar, você vai usar o outro exercício financeiro para empenhar, liquidar e pagar o resto das despesas que estão previstas dentro daquele contrato. Então, você não pode pegar uma despesa de dezembro de um ano e jogar para pagar dentro de janeiro do ano seguinte, por exemplo, tá? Isso está errado. Bom, então, por exemplo, vamos imaginar aqui, assinamos um contrato em agosto, no mês de agosto, 14 de agosto, ele vai até agosto do outro ano. Então, esses 15 dias de agosto, né? Porque nós estamos em 14, setembro, outubro, novembro e dezembro, mais esses 15 dias, tem que empenhar, liquidar até 31 de dezembro. Tem que fazer o pagamento em 2022. E dezembro, por exemplo, como costuma ficar muito em cima para poder fazer a liquidação e pagamento, é permitido que esse valor seja inscrito em restos a pagar, ou seja, tem que ficar preso dentro do exercício financeiro dele. De janeiro para frente, você vai empenhar e pagar no próximo ano, de 2023. Tá ok? Bom, a nova lei, ela já pegou esse entendimento doutrinário, jurisprudencial e formalizou que a duração do contrato não está limitada ao crédito orçamentário, podendo passar de um exercício para o outro, desde que haja crédito orçamentário em cada um desses exercícios. Então, vou ter essa pizza aí, primeiro exercício, a parcelinha está aqui o dinheiro. Ah, agora tem outra parcelinha aqui no outro exercício, está aqui o dinheiro. E assim você vai fazendo as prorrogações, considerando a existência de recurso e empenhando em cada exercício financeiro até alcançar o limite de 60 meses, os 5 anos ou o limite decenal da nova legislação, tá? Então, onde que isso está formalizado? No artigo 105 da Lei 14.133, tá lá que a duração do contrato por esta lei será prevista em edital e deverão ser observados no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de crédito orçamentário e a previsão do plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Então, essa frase final aí já acabou com a dúvida de que o contrato pode ultrapassar o exercício financeiro. E no artigo 106, no inciso 2º, tá lá que a administração tem que atestar no início da contratação e a cada exercício que existe crédito orçamentário vinculado para sustentar o contrato que está em vigor. E a lei foi mais. Ela preveu aqui a possibilidade de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de crédito orçamentário. Você virou o ano, não tem crédito orçamentário, aconteceu uma crise financeira, alguma coisa, agora está previsto aí você extinguir o contrato sem ônus. A condição é que você extinga na próxima data de aniversário, ou seja, vai fazer você terminar esse primeiro prazo de vigência, e para você provocar isso, ele exige um lapso aí, uma antecedência mínima de 2 meses da data de aniversário, tá ok? Gostou? Bom, ainda não acabou. Qual a fundamentação dessa quebra dentro do exercício financeiro? O princípio da anualidade. Para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada no acórdão do TCU 2823/2015, tá? E esse princípio da anualidade, também chamado de princípio da periodicidade, ou simplesmente a anualidade ou periodicidade da despesa pública, tá? Ele pode ser conceituado, tá lá no glossário orçamentário, disponível no site do Congresso Nacional, da seguinte forma. O princípio orçamentário, orçamento, estabelece que as autorizações de despesa valem para um período limitado, nos seguintes termos. Para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, vale para o exercício financeiro. Para os créditos adicionais abertos, até o final do exercício financeiro. E para os créditos reabertos, até o final do exercício financeiro de reabertura. Fundamentação no artigo 165 e 167 da Constituição. Tá ok? Ó, a gente gira igual o sistema solar. Deu um ano, começa tudo de novo. Bom, essa foi a nossa dica número 12. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui na próxima semana. Siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber dos próximos vídeos, tá ok? Um abraço.